Boa noite, igreja. Irmãos, antes de ler o texto bíblico, essa semana eu li uma história que falou muito ao meu coração e eu queria compartilhar essa história, essa ilustração, uma ilustração para a gente servir de introdução para o sermão. Preste atenção. Era uma vez um jovem marinheiro chamado Pedro, que sonhava em atravessar os 7 mares em busca de tesouros e aventuras. Ele ouvira falar de uma ilha misteriosa, onde diziam que se encontrava um tesouro valioso além da imaginação. Com seu barco, chamado Lei, Pedro partiu em sua jornada. Durante dias e noites, ele navegou pelos mares turbulentos, seguindo as instruções de seu fiel farol, que brilhava com uma luz intensa. Esse farol representava a lei, que o guiava em sua busca pelo tesouro. No entanto, à medida que Pedro se aproximava da ilha, uma tempestade feroz se ergueu, com ondas gigantes ameaçando engolir seu pequeno barco. Ele lutou bravamente, mas a força da tempestade era avassaladora, e o jovem marinheiro logo percebeu que, mesmo seguindo a luz do farol, não conseguiria sobreviver à tormenta. Desesperado, Pedro gritou por socorro. Foi então que um navio majestoso, chamado Graça, apareceu em seu horizonte. O capitão do navio era o bom samaritano, um homem sábio e compassivo. Ele estendeu a mão para Pedro e o resgatou das águas revoltas. A bordo do navio da Graça, Pedro encontrou abrigo seguro e conforto. O capitão lhe explicou que o tesouro que ele tanto buscava não poderia ser alcançado apenas pela obediência à lei. A lei era como um farol que guiava Pedro, mas era a graça que o resgatava e lhe oferecia a verdadeira riqueza. Enquanto navegavam pelas águas tranquilas, o capitão da Graça compartilhou com Pedro histórias de outros navegantes que, como ele, haviam se perdido na busca pelo tesouro. Eles confiaram apenas na lei e se perderam nas tempestades da vida. Mas quando encontraram a graça, descobriram a verdadeira riqueza e a salvação. Pedro entendeu que o tesouro mais valioso não estava na ilha distante, mas na presença do capitão da Graça. Ele aprendeu que a graça de Deus não se baseava em suas próprias obras ou esforços, mas era um presente gratuito oferecido a todos que clamam por socorro. Ao chegar à ilha, Pedro se despediu do capitão da Graça e caminhou em direção ao pôr do sol. Ele percebeu que o verdadeiro tesouro estava em sua experiência com a graça divina. Ele levou consigo um coração grato e uma missão de compartilhar a mensagem de esperança e salvação por meio da graça. Irmãos, eu gostaria de compartilhar, de meditar com os irmãos o seguinte tema: a graça de Deus na parábola do bom samaritano. Um sermão simples, mas um sermão profundo, que vai falar aos nossos corações e, creio eu, trazer libertação para as nossas almas. Deus abençoe, Fábio. Peço aos irmãos para ficarem de pé, abrirem as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. E eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? E a isto ele respondeu:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e o vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu dele. E chegando, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de igual modo. Irmãos, ao ler esse texto bíblico, ao ler essa passagem em Lucas, somos desafiados a entender essa passagem de uma forma que nos desafiam a viver um evangelho, que nos desafiam a viver uma espiritualidade, talvez na contramão do que nós vivemos, ou que nós imaginamos ser correto. Então, nessa noite, irmãos e irmãs, quero expor a parábola do bom samaritano e explorar com vocês as maravilhas da graça de Deus revelada nessa história, para que nossos corações saiam daqui essa noite convictos como o coração daquele marinheiro no barco da lei, com o farol da lei, saiu convicto que a graça de Deus é o único auxílio e a única ação de Deus para nos libertar e nos socorrer em meio às adversidades da vida. Então, irmãos, a primeira coisa que esse texto nos traz, a primeira verdade que esse texto nos traz é a incapacidade humana em ver as situações, em, de fato, sondar as situações de uma maneira mais justa, mais límpida e mais santa. Aqui o texto fala que o doutor da lei buscava alcançar a vida eterna através da observância da lei. Conta-nos a história, conta-nos o texto bíblico, que esse doutor da lei, ele estava indagando a Jesus com a proposta no coração de pegar Jesus em alguma falha, em alguma contradição. E naquele momento, aquele homem dotado de conhecimento, dotado do conhecimento da Torá, dotado de tudo aquilo que a religião judaica prescrevia para todo bom judeu, aquele homem que era totalmente preparado e escolhido para interpretar as leis judaicas, a Torá, agora ele é colocado em xeque em relação à sua crença. E essa parábola, irmãos, de fato nos mostra a impossibilidade de cumprir perfeitamente a lei e alcançar a salvação. Essa palavra nos fala que quando nós
não observamos claramente a vontade de Deus para as nossas vidas, somos incapazes de ver a dor do outro, de sentir a dor do outro, de sentir a miséria do outro em nosso coração. Então, quando ele pergunta, questiona, Jesus fala para aquele intérprete da lei, para aquele doutor da lei, o que está escrito na lei? E ele fala: amar o próximo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. O que de fato a Bíblia nos diz que esse é o resultado de um coração totalmente entregue a Deus, de um coração totalmente nas mãos de Deus, de um coração que não duvida daquilo que Deus exige, ou daquilo que Deus prescreve nas Sagradas Escrituras, daquilo que de fato devemos fazer pelo nosso próximo, sem dúvida. Apesar do demérito do próximo, apesar do que nós achamos do próximo, nós precisamos entender que nós devemos amar acima de qualquer circunstância. A palavra diz que o sacerdote, o levita, representa a habilidade humana ou a inabilidade humana de amar o próximo. A inabilidade humana em amar perfeitamente o próximo. Quem eram esses dois? Eram homens que trabalhavam no templo, eram homens que a Bíblia diz que estava descendo de Jerusalém para outra região, estava descendo e de repente, no meio do caminho, vê um homem semi-morto e ali passa de largo. Alguns comentaristas, como D.A. Carson e outro como Rod, ele fala o quê? Fala que por causa da sua fé, por causa da lei, eles não quiseram arriscar em contaminar-se com uma pessoa que poderia estar morta, porque existia na lei que quando se tivesse um corpo, o sacerdote, aqueles que eram consagrados ao serviço de Deus, não poderia tocar em algum corpo, seja de ser humano ou seja de um animal, mas não poderia contaminar. Mas eles não chegaram nem perto para ver se aquele homem estava respirando. A Bíblia diz que passaram de largo, passaram bem distante. Bem distante. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 16, se você quiser abrir a sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, verso 16, está escrito: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Irmãos, ao olhar para essa realidade do fariseu, ou do doutor da lei, do intérprete da lei, que estava indagando Jesus, tanto do sacerdote quanto do levita que passaram de largo, é perceptível, irmãos, que eles evitaram a socorrer o outro, que eles evitaram fazer do próximo alvo do seu amor, por questões religiosas, por convicções religiosas de forma errada, irmãos. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes também deixamos de fazer algo para o próximo por convicções teológicas ou religiosas erradas? Quantas vezes, irmãos, nós deixamos de estender a mão para alguém que precisa, por achar que Deus está tratando com aquela pessoa, ele é alvo do tratar de Deus, eu não vou colocar a minha mão, não vou ajudar, porque senão vai sobrar para mim. Deixa Deus tratar com ele. Deixa Deus descer, o reio nele. E a gente sabe que não é assim, irmãos.
O que Deus espera de mim, espera de você, é que a nossa religiosidade não faça com que nós passemos de largo, não faça com que nós fechemos os nossos olhos diante da dificuldade de outros que estão à nossa frente. Nos torna insensíveis à dor do outro. Aqui fala de um homem que estava caído, semi-morto, não estava morto, mas estava muito ferido. E todos naquela região sabiam dos perigos daquele caminho de Jerusalém para a região das praias, para a região da beira do Mar Morto, sabia dos grandes perigos. É por isso que muitos dos judeus, eles viajavam em caravanas, por causa dos perigos de salteadores. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos, quando chega na idade de adolescente ou de jovenzinhos e querem sair com os amigos? Olha, não fique sozinho. Olha, anda em grupo. A gente chega e fala, ó, não fica nas beiradas do grupo, não fica, fica no meio, mas protegido. Nunca fica sozinho. A gente sabe que devemos ensinar para os nossos filhos exatamente isso, porque isso é algo que vai protegê-los. Quando sair com seus amigos, para que eles não venham ficar expostos de uma maneira frágil ou fragilizada, para que não venha ser alvo de violência. Mas a Bíblia fala que aquele homem estava descendo sozinho, e ele foi pego por salteadores. Foi pego por salteadores, e ele apanhou muito, estava semi-morto no chão. Irmãos, às vezes nós somos desafiados, em certos momentos da nossa vida, a olhar para aquele que sofre, e nos despir de toda a legalidade, despir de toda a religiosidade, para que nada disso venha nos impedir de olhar para o outro com misericórdia, de não ter medo de ajudar o outro, porque Deus está tratando com ele, e isso virou desculpa. Isso virou desculpa para muito crente. Não, Deus está tratando, deixa Deus tratar. Não, eu não posso tocar num corpo, porque senão a lei me proíbe. Eu não posso. Não, é o sofrimento dele, é a dor dele, é o castigo de Deus sobre a vida dele. Irmãos, até onde a nossa religiosidade, até onde a nossa compreensão religiosa da vida espiritual pode nos impedir de ser usados por Deus em amor? Até onde os meus conceitos, que eu acho que é tão certo em relação às Escrituras, em relação à Bíblia, em relação à forma de eu ver a igreja, em forma de eu ver a espiritualidade, pode estar tão certo, ao ponto de eu achar que somente eu estou certo e todos estão errados. Ao ponto de fato, não fazer com que eu venha enxergar alguém que está precisando, está morto no caminho, semi-morto no caminho. John Piper, comentando esse texto, ele diz: você não pode ser salvo pelas obras, não pode ser salvo pela obediência da lei. Por quê? Porque você não pode cumprir a lei perfeitamente. Se você quebrar a lei, um ponto sequer, você é culpado de todo o conjunto da lei. John MacArthur, comentando também, ele diz: a lei não foi dada como um meio de salvação, mas como um meio de mostrar a incapacidade do homem de salvar a si mesmo. A lei revela a nossa necessidade de um Salvador, nossa necessidade de Cristo Jesus. A W. Pink fala: a lei é incapaz de nos salvar, porque somos pecadores e estamos condenados pelo pecado. A única esperança de salvação está em Jesus Cristo,
que cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar e nos oferece a sua justiça como presente gratuito. Olha que maravilha, irmãos, nós vamos entender agora exatamente essa graça em auxílio daquele que precisa. Eu preciso. Eu creio que todos nós precisamos desse auxílio de Deus, do socorro de Deus. Eu sei que em algum momento da nossa vida, no passado, ou no presente momento, ou no futuro, você vai precisar do auxílio, ou está precisando. Talvez você está passando por uma situação totalmente delicada, que está fora da sua força, fora da sua forma de resolver, e você não consegue resolver. Você se encontra como esse homem semi-morto, sem força, abandonado ao chão, ferido, machucado. E muitas vezes o que você espera da religião, o que você espera dos religiosos, o que você espera dos crentes, o que você espera dos cristãos, o que você espera da igreja, você não tem. Porque todos eles estão passando de largo. Porque muitas vezes nós fechamos os olhos diante da dor do outro. Eu lembro aqui quando eu preguei uma vez, e falei aqui na igreja, muitas vezes nós não insistimos em pegar na mão do irmão e perguntar: você está bem, meu irmão? Estou bem, então tá bom, tchau. Mas quando a gente pega na mão e olha nos olhos: mas você está bem mesmo? Estou notando você triste, estou notando você deprimido, você está diferente, você está abatido, você está bem mesmo. Isso nos compromete com a resposta com que o nosso irmão vai nos dar. Isso nos compromete a agir com graça na vida dele, porque ele pode falar: não estou bem, estou com uma tristeza profunda, não estou tendo paz no coração, estou estressado, estou trabalhando demais, não estou bem em casa, eu estou brigando com a minha esposa, estou brigando muito com os meus filhos, eu não estou tendo prazer de ficar em casa, e aí vai. E aí, quer que você fale: então tá bom, Deus abençoe, vou estar orando por você. Muitas vezes acontece isso, irmãos. Muitas vezes acontece isso. E a gente passa de largo. Passa de largo. Porque não queremos nos comprometer com a dor do próximo. Não queremos nos comprometer com a dor. Porque a Bíblia exige de nós, irmãos, o que o bom samaritano fez. Exige de nós discipulado. Olha aqui, que interessante. Olha a segunda lição que esse texto nos traz. A compaixão divina. A compaixão. Nós vimos o quê? A inabilidade humana. E agora vamos ver a compaixão divina. O samaritano, homem desprezado pelo povo judeu, agora aqueles que eram considerados como cães, como mestiços, como uma raça que não merecia a atenção do judeu, aqueles que eram totalmente desprezados, agora ajuda quem? O seu inimigo, um samaritano. Aquele que era alvo de chacota, aquele que era alvo de retaliações, de apedrejamento, de xingamentos. Agora é esse que ajuda. Eu não sei de linguajar futebolístico aqui, né? Eu não sei das rivalidades entre as torcidas. Eu fiquei sabendo que a semana passada a torcida do Goiás matou um da torcida do Vila Nova e tal, e é uma rixa, né? A torcida do Corinthians com a torcida do Palmeiras. Isso aqui era pior, meu irmão. Era muito pior. Porque esse povo samaritano era um povo desprezado pelo povo judeu, porque eles se misturaram com outras raças, com outras nações pagãs. E por isso eles desprezaram eles, porque eles não tinham sangue puro, é um sangue mestiço. Eles viviam um preconceito violento pela parte do povo judeu. E agora desce um judeu de Jerusalém
para Jericó, está descendo um judeu, um bando de salteadores, possivelmente judeus, pega ele, rebenta com ele. Agora desce um sacerdote judeu, passa de largo, desce um levita judeu, né? Aquele que cantava na casa de Deus, né? Somos corpo assim bem ajustado, totalmente ligados, vivendo em amor. Passou de largo. E de repente agora a Bíblia fala, Jesus fala para aquele intérprete da lei, quem ajudou? Um samaritano, um bom samaritano. Aquele que foi rejeitado a vida toda por um povo, por uma nação, por uma etnia. Aquele que foi julgado a vida toda como inimigo. Porque os judeus tinham nos samaritanos inimigos. Esse agora usou de misericórdia, de compaixão para com aquele judeu. Ele poderia muito bem ver aquele judeu lá, nu, desprezado, e falar assim, não, esse aqui é meu inimigo, esse aqui é um judeu. Bom, vou passar, deixa ele ir. E Jesus pergunta, irmãos, qual destes três parece ter sido o próximo do moribundo? Qual desses três parece ter sido o próximo do homem caído? E o intérprete da lei fala o quê? O que usou de misericórdia para com ele. Ele não quis nem falar o samaritano, porque o simples fato de falar samaritano para ele já era algo terrível, contaminava a língua, a boca, tinha que lavar a boca com detergente, tinha que comprar um limpol neutro para limpar a boca. Seria algo horrível um judeu chamar um samaritano de próximo. Horrível, terrível. Agora imagina para um intérprete da lei, um doutor da lei, ter que reconhecer que um samaritano foi o próximo de um judeu. Então essa parábola, irmãos, destaca que a salvação não é alcançada por obras, mas pela graça. Totalmente pela graça. Porque se formos nos colocar no lugar daquele samaritano, muitas vezes nós não iria agir da forma que ele agiu. Porque um judeu o desprezava, um judeu era seu inimigo. E quem aqui quer socorrer um inimigo? Quem aqui quer se comprometer com o inimigo? Você sabe o que aquele samaritano fez? A primeira coisa que ele fez, ele passou óleo e passou vinho nas feridas daquele. Possivelmente era um viajante, e o óleo e o vinho servia tanto como medicamento, quanto também para a longa jornada ali, ele também fazer, alimentar e beber também. Ele gasta aquilo que ele tem mais de precioso para uma jornada, para salvar a vida do seu inimigo. Ele põe em risco a sua caminhada, ele põe em risco a sua própria vida, para salvar a vida de um inimigo. Não que ele se achava inimigo daquele samaritano, mas aquele samaritano, declaradamente, aquele judeu declaradamente era seu inimigo. Depois a Bíblia diz que pega esse homem, coloca sobre o seu cavalo e vai até uma estrebaria, uma hospedaria, e fala para o cara assim, olha, toma esse dinheiro, cuida dele, se você gastar mais do que isso, quando eu voltar, eu pago. Sabe o que esse samaritano estava dizendo para o cara da hospedaria? Que independente da dívida, que independente do valor da dívida, que ele estava dando a palavra dele,
que pagaria o preço que for. E sabe o que acontecia com alguém naquela época que não dava conta de pagar uma dívida? Vocês sabem? Os seus filhos ou a sua esposa eram pegos como escravos para pagar a dívida dessa pessoa. E se ele não tivesse filhos e esposa, ele se tornaria escravo de quem era devedor. O que ele estava falando? Eu coloco a minha vida, a minha liberdade, em prol da salvação da vida deste meu inimigo. Está vendo o tamanho da ação de compaixão e misericórdia? Em Efésios 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras que ninguém possa se gloriar. Sabe quem que esse bom samaritano representa, irmãos? Jesus, que deu a vida por nós. Quando a gente lê lá Isaías, fala o quê? Que nenhuma formosura tinha, ele era desprezado, humilhado. E Jesus, ele foi desprezado, irmãos. E a Bíblia diz que quando nós não temos Jesus, quando nós não temos Jesus no coração, nós somos considerados como inimigos de Deus. Rebeldes no coração contra Deus. E Deus agora se encarna na pessoa do Filho. E dá a vida, dá a sua liberdade, por amor a mim, por amor a você, como o samaritano fez com aquele judeu. Nós estávamos mortos, caídos ao chão, feridos, semi-mortos. E vou mais longe, e como a Bíblia diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O pecado fez um estrago, como os salteadores fez um estrago na vida daquele judeu. E o pecado nos deixou mortos. E Jesus agora derramou o seu sangue, passou o vinho em nossas feridas, o sangue da nova e eterna aliança. Ele passou o óleo em nós, como sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Lembra dos 3 ofícios de Jesus? Profeta, sacerdote e rei? Ele passou óleo. Colocou sobre ele o nosso peso, o nosso fardo. E disse para o Pai: eu pago o preço pela vida dele. Meus irmãos, a lei, o amor à religião, o amor à lei não foi capaz de salvar a vida daquele próximo, que era próximo do judeu. Era alguém da mesma família, do mesmo sangue, da mesma estirpe. A lei trouxe separação, divisão. A lei não trouxe cegueira. E agora, Jesus agora apresenta para aquele intérprete da lei a graça. Alguém que não merecia, foi alvo de um amor puro e verdadeiro. Tim Keller, comentando, ele diz que a graça de Deus é a única esperança para o pecador perdido. Ela nos alcança em nossa falência espiritual e nos oferece perdão e restauração e uma vida nova. Philip Yancey escreveu um livro, Maravilhosa Graça, e ele escreveu assim: a graça de Deus é o antídoto para o legalismo e a autojustificação. Ela nos lembra que não precisamos merecer o amor de Deus, pois Ele nos ama incondicionalmente. John MacArthur diz que a graça de Deus é a manifestação suprema do seu amor por nós. Ela nos alcança em nossa indignidade e nos oferece perdão, reconciliação, vida eterna em Jesus Cristo. John Piper diz que a graça é o amor e a misericórdia de Deus derramados sobre nós, mesmo quando não merecemos. É a fonte da nossa salvação para uma
vida verdadeiramente transformada. O que nos muda, irmãos, o que nos transforma, irmãos, é a consciência e o entendimento da graça de Deus. Eu sou mau, eu peco, eu erro, mas eu sou grato a Deus que mesmo sendo a pessoa que eu sou, mesmo apesar dos meus deméritos, Deus me tornou alvo da sua graça. Ele derramou sangue por mim no madeiro, na pessoa do Filho Jesus Cristo. Ele demonstrou um amor por mim. E qual é a minha resposta em relação a que Cristo fez? Qual é a minha resposta a essa graça? O primeiro tópico é o quê? Deixa eu voltar aqui, irmãos. Olha o trava-língua de novo. A primeira questão é o quê? A primeira questão é a incapacidade humana. A incapacidade humana. Vemos que somos totalmente incapazes, irmãos, de reagir depois do que o pecado e a morte fez conosco. E depois vemos a compaixão divina por meio da graça. E qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta, irmãos? Devemos reconhecer, irmãos, a nossa própria incapacidade de cumprir ou alcançar a salvação por nós mesmos. O doutor da lei estava cego pelo legalismo e pela religiosidade. Uma história, irmãos, do Novo Testamento ilustra muito bem isso. A história do fariseu e do publicano. A história conta que estavam dois homens orando numa sinagoga. Um homem de pé, orando, e um de joelho, batendo no peito. O homem de joelho batendo no peito, ele falava: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. E o fariseu, que orava em pé e olhava para aquele homem, falava: Deus, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse aqui. E Jesus vira: qual desses dois saiu justificado? O que batia no peito e dizia: sou pecador? Ou o que apontava para o outro e falava assim: eu não sou pecador como esse? E a gente sabe, irmãos, o que saiu justificado diante de Deus é aquele que reconhecia a sua miséria. Deus, me perdoe, misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, nós devemos aceitar humildemente a graça de Deus oferecida em Jesus Cristo, que pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. Devemos sempre, irmãos, saber que de fato necessitamos dessa graça continuamente, apesar de quem somos, apesar das nossas fraquezas, apesar do nosso coração rebelde, apesar do nosso coração desesperançoso, entregue à ansiedade da vida e tantos medos e tantas coisas que a vida nos cercam. E essa imagem do homem caído, incapaz de se ajudar, representa a nossa própria condição espiritual, irmãos. Assim como o homem na parábola, estamos espiritualmente feridos, incapazes de nos salvar pelos nossos próprios méritos ou pelas nossas próprias forças, irmãos. Devemos reconhecer isso, a nossa dependência total de Deus. Porque a gente pode falar assim: não, eu tenho saúde, estou saudável, meu colesterol está top, meu triglicérides está na risca, né? Minha glicemia está ótima, né? Não deu ácido úrico, beleza, né? Como a médica virou para mim um ano passado, minha cardiologista: você está um gordinho saudável. A Cássia nunca mais deixou eu voltar lá. Estou tratando aqui com um cardiologista em Anápolis. Misericórdia. Mas a gente pode estar top, mesmo estando gordinho.
Mas isso aqui não é condição nenhuma para a gente falar assim, eu não dependo de Deus. Estou saudável, tenho dinheiro no bolso, tenho dinheiro na conta, tenho isso, tenho aquilo outro. Não, isso não faz de você alguma pessoa diferente de qualquer outro que está sofrendo. Porque aqueles que de fato são alvos da graça de Deus, eles reconhecem que apesar do seu demérito, Deus tem sustentado. Que apesar das suas dificuldades, que apesar das suas doenças, que apesar da sua situação, seja qual for, Deus tem agraciado. Deus tem agraciado. Em Romanos 3, 23, 24 diz assim, o seguinte, é um texto bíblico que aborda a nossa condição de pecadores, irmãos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tanto John Piper, como John MacArthur, A.W. Pink, Charles Spurgeon, Martinho Lutero, eles falam da depravação do homem e a necessidade da graça de Deus. Devemos, irmãos, não estribar em nossos próprios méritos, no nosso próprio esforço, mas descansar na graça de Deus. Devemos olhar para as nossas falhas, para os nossos pecados, para as nossas situações difíceis da vida, e não confiar no barco da lei, não confiar na lei, não confiar na nossa religiosidade, mas descansar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por meio da graça que nos alcançou. Um coração ansioso, por mais ansioso que esteja, não pode aumentar um côvado no curso da sua vida. Por mais ansioso que você esteja, você não pode aumentar isso aqui, a distância do cotovelo, a ponta do dedo, no curso da sua vida. Não pode. Não pode, você não dá conta. Você não tem poder para isso. Porque dependemos inteiramente de Deus. Inteiramente de Deus. Para concluir, irmãos, esse sermão, quero voltar à história da introdução. Que a jornada de Pedro, o jovem marinheiro, inspira-nos a navegar com coragem e fé, confiando na graça divina em todos os momentos de nossa vida. E que assim como Pedro, possamos compartilhar esta história da graça com o mundo, espalhando luz, amor, redenção a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos, levando graça como o capitão do navio da graça. Que a graça de Deus, irmãos, continue a nos resgatar das tempestades da vida, das cegueiras espirituais, e a nos conduzir a portos seguros, e nos lembrar de que verdadeiramente somos ricos e abastados na graça de Deus. E em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, estejamos, irmãos, aptos, aprovados nessa graça, para responder em amor, misericórdia e compaixão, por meio de Cristo Jesus, aquele a quem precisa, aquele que está caído. E nós venhamos nos desvencilhar de tudo aquilo que quer nos limitar a estender a mão ao ferido, ao debilitado. Então, querida igreja, a parábola do bom samaritano ensina para nós sobre a graça de Deus e a nossa necessidade de salvação. O que Jesus estava ensinando àquele intérprete da lei é que nenhuma observância da lei, que nenhuma observância da lei cerimonial, que nenhuma observância da lei civil, ou de toda a lei que eles colocaram, que eles aumentaram, nada daquilo poderia, de fato, salvar eles, porque eles estavam na mesma condição do judeu caído. Jesus estava virando para aquele povo e dizendo: vocês são um homem que está caído, semi-morto.
O pecado fez com vocês o que os salteadores fez com ele. Vocês estão mortos, semi-mortos, jogados ao chão. Mas alguém que vocês estão rejeitando, alguém que vocês estão perseguindo e perseguiram, esse alguém é que vai salvar a vida de vocês, esse alguém que vai derramar o sangue, esse alguém que tem a unção de Deus para salvar vocês, da condição que vocês estão. Então a parábola do bom samaritano era Jesus se apresentando àquele doutor, aquele intérprete da lei. Não era Jesus apenas contando uma historinha de amor e de bondade, para que aqueles homens pudessem viver o amor ao próximo daquela forma, mas Jesus estava se colocando no lugar daquele que foi rejeitado, daquele que era considerado inimigo, em prol daqueles que o acusavam, de prol dos seus inimigos, dando a sua própria vida, dando aquilo que ele tinha de mais valor. Então a parábola do bom samaritano ensina a mim e a você a não sermos apenas bonzinhos, mas ensina a gente a valorizar a graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Porque eu não mereço. E a gente deve olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu não mereci, eu não mereço ser alvo de tamanho amor e tamanha graça. E o teu amor me constrange. E obrigado, Deus, por ser alvo, me fazer alvo dessa graça. Porque eu não tinha força nem para pedir socorro. Mas o Senhor olhou para mim, se aproximou, passou óleo nas minhas feridas, passou vinho nas minhas feridas, me carregou sobre os seus ombros e me deu um lugar de salvação, onde eu seria cuidado.